Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós já vimos toda a história de Daniel e agora nós vamos começar as visões de Daniel. Então, nós começamos com uma visão dos 4 reinos e do reino de Deus. Ou seja, nós estamos para começar o capítulo de número 7. Neste capítulo, nós vamos observar o início das visões de Daniel. Na verdade, são 4 as visões de Daniel. O capítulo 7 e o capítulo 8, elas ocorrem no 1º e no 3º ano de Belsassar. Estão encaixadas entre os capítulos 4 e o 5. O capítulo 9, que vai trazer a 3ª visão, ela ocorre junto ao capítulo 6. Então, nós temos 4 e 5, entre o capítulo 4 e o 5, nós temos o capítulo 7 e 8, com as 2 primeiras visões, depois o capítulo 6 e já o capítulo 9, com a 3ª visão. Com isso, nós fechamos o livro do capítulo 10, 11 e 12 com a última visão, que é a mais completa, a mais complexa de todas as visões. No 1º ano, então, de Belsassar, nós temos aí o ano aproximadamente 552, 551, dependendo da contagem. Este ano, ele completava 50 anos em que Daniel estava na Babilônia. Portanto, já faziam 50 anos que ele havia sido deportado para a Babilônia. E aí a visão se deu à noite e ele percebe então os 4 ventos que agitam as águas. Este número 4 pode significar inteireza ou toda a terra, porque nós temos 4 ventos que vêm de todas as direções. Ora, de todas as direções, onde? Dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E ele vê que esses ventos agitam a terra e surge destas águas, né, agitadas, 4 grandes animais que vão sair do mar. Então, este é o início da visão de Daniel. Agora ele começa a explicar os animais que ele está vendo. O primeiro animal é um leão. Este primeiro animal, portanto, é um leão, mas é um leão diferente. É um leão que tem asas. Ora, este leão, ele significa majestade. As asas são asas de águia e, portanto, nós vemos aqui o poder da águia. A águia, ela reflete, ela simboliza, então, poder. Portanto, nós temos majestade do leão e poder de águia. Este era um reino de domínio e um reino de força. Jeremias usa o símbolo de leão e símbolo de águia para descrever Nabucodonosor. Então, este primeiro animal, ele reflete a própria Babilônia. Na visão de Daniel, as asas deste animal são arrancadas e o animal fica de pé como se fosse um homem e ele recebe, portanto, um coração de homem. Ora, quando nós observamos isso, nós lembramos do capítulo 4,
onde Nabucodonosor foi feito como um animal e ele viveu por um bom tempo como se fosse um animal. Portanto, aqui é o próprio rei Nabucodonosor, que lá naquela época, orgulhoso, autossuficiente, ele foi obrigado a reconhecer o poderio de Deus. E ele só saiu daquela situação como se fosse um animal quando ele reconhece o poderio de Deus. Pois muito bem, logo em seguida nós vamos observar que o profeta vê um segundo animal enorme, um urso. E este urso tinha 3 costelas na boca. Queridos, os ursos eram comuns naquela região. Os ursos da Síria, eles podiam chegar a 250 quilos, portanto um animal bastante grande. E aí foi-lhe dado, né, foi-lhe feito, né, foi-lhe dito que ele se levantasse e devorasse carne. Ora, ele já estava com 3 costelas na boca. E aí este reino, então, era um reino que vinha para devorar, para arrasar, para destruir. O terceiro animal era um tipo leopardo, um tipo felino. Ele tinha 4 cabeças e 2 pares de asas. Então, esse leopardo era um dos animais mais perigosos que existiam naquela época. Essas 4 asas eram asas de aves e as 4 cabeças, cabeças de leopardo mesmo. Como ele tinha 4 cabeças, ele podia usar o olhar ao mesmo tempo para todas as direções. E o profeta diz que a ele foi dado o domínio. Pois muito bem, logo em seguida ele vê um animal que ele não reconhece. Era um animal grotesco, hediondo, medonho. Era um animal terrível e espantoso, muitíssimo forte, com dentes, chifres e garras. Então, este animal tinha dentes de ferro, ele tinha 10 chifres. Então, veja lá, 10 chifres. Então, olha lá, cada animal, normalmente, o animal que tem chifre, ele tem 2 chifres. Animais com chifre, animais de força, animais poderosos, com 2 chifres. Este tinha 10, ou seja, ele era 5 vezes mais poderoso, mais forte do que um animal normal com chifres. Ou seja, era um animal que tinha grande poder. Num determinado momento, aparece um outro chifre no lugar de 3 deles. Então, no lugar de 3, aparece um outro chifre. Esse chifre tinha olhos como de homem e ele também tinha uma boca falante, uma boca que falava, então, blasfêmias, né? Ele era insolente. Então, esta era a visão, os 4 animais. Um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas, um leopardo com 4 cabeças e 2 asas de aves, e um outro animal irreconhecível que ele não sabia qual era, mas que tinha 10 chifres, dentes e garras hediondos, e que um chifre surge no lugar de 3 outros. Bom, ele vê em seguida tronos e um ancião de dias. Então, esses tronos são colocados e um ancião de dias, uma pessoa já
com bastante idade, se assenta num deles apenas. Então são colocados tronos, mas apenas um ele é utilizado. Este ancião de dias, ele tinha vestes brancas, cabelo como lã pura, isto é, lã pura branca, portanto, que significa pureza e santidade. Este trono, então, tinha rodas de chama. E isso faz com que a gente lembre a visão de Ezequiel. Ezequiel, então, também vê um trono com chamas, com rodas. O profeta, portanto, ele estava contemplando o próprio céu e a carruagem que era o trono do Senhor. Deste trono surgia um rio de fogo. Fogo normalmente retrata a presença de Deus. Ele viu também inúmeros servos que estavam diante dele, que serviam diante dele. E agora o profeta vê que o julgamento começa. O julgamento começa quando as provas são apresentadas por escrito. Como assim provas por escrito? Porque ele vê, são apresentados livros e são abertos estes livros. Agora, depois dele ver tudo isso, a atenção dele se volta para aquele último animal, mais especificamente para aquele chifre deste último animal. E esse último animal começa a falar palavras insolentes. O chifre começa a falar. E ele é morto e consumido pelo fogo. Os outros animais estavam lá, eles ainda existiam. Bom, nesse momento, o profeta vê nuvens no céu se movimentando e trazendo com estas nuvens, tá, como um filho do homem, e que este filho do homem se dirige ao ancião de dias. Então, o que ele está vendo é que esse último animal grotesco, ele desaparece, mas os outros reinos continuam por um prazo de tempo, por um futuro. Essa nuvem do céu que está trazendo esse como um homem, né, como o filho do homem, ele lembra aquele pacto do Sinai. Todas as vezes que os israelenses, o povo de Deus, parava ou andava, significava que a nuvem se movia. Então, quando a nuvem levantava, eles levantavam o acampamento e eles seguiam a nuvem. A nuvem parava, ela aterrissava, né? Ela descia, então eles paravam também. Então, isso significa que é a presença do Senhor. Ora, se esse filho do homem ele está para falar com o ancião de dias, quem é esse ancião de dias? Este ancião de dias é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Então nós temos aqui uma identidade divina, é o próprio Deus. E esse filho do homem significa que é alguém que tinha um aspecto de homem, que tinha uma semelhança de um ser humano, no sentido de que ele deveria ser, todo ser humano deveria ser como ele, fiel a este modelo, alguém feito à imagem de Deus. Filho do homem foi dado agora domínio e glória. Então, aquele domínio que estavam com as bestas feras foi suprimido. Eles perderam o domínio. E quem recebeu o domínio foi este filho do homem, como um filho do homem. A ele foi dado domínio, glória e reino. Daniel agora pede explicações. Todos os povos, nações, língua, em vez de adorarem
uma estátua sem vida, eles vão servir a este como um filho do homem, a este que será eterno, ao contrário daqueles animais que desaparecerão. Estes 4 animais, pela explicação que é dada ao profeta, são os reis ou reinos que se levantarão da terra, ou seja, surgindo do mar, como se o mar representasse aqui a terra. Mas os santos do Altíssimo é que receberão o reino e que possuirão para a eternidade, porque a estes foi dado, né, partilhar com o Filho do Homem esta glória na eternidade. Daniel, agora, vendo tudo isso, ele volta a atenção dele para o 4º animal. Por que esse 4º animal é importante? Porque ele falava. A gente falou agora há pouco que ele estava falando. Falando o quê? Ele blasfemava. Ele fazia guerra com os santos. E por um tempo ele prevaleceu sobre os santos. Só que, amados, a desgraça do povo de Deus, a humilhação, o sofrimento do povo de Deus, ele não dura para sempre. Por que não dura para sempre? Porque Deus intervém. Porque esse Deus, esse ancião de dias, vai fazer justiça aos santos, até que estes santos possuam o reino. Então, esta declaração é a declaração de que Deus tem controle sobre tudo. Ele tem controle sobre estes reinos que parecem ser poderosos, mas que não são. Eles estão submissos à vontade de Deus. Por mais sofrimento que exista, por mais percalços que o povo de Deus possa sofrer e possa passar, tudo isso está diante de Deus e tudo isso vai ser afastado pela vontade de Deus. O 4º reino é um reino diferente, é um reino de violência, portanto, mas ele será destruído. Assim como ele foi cruel, como ele foi desumano com os santos do Senhor, ele também terá um julgamento cruel, um julgamento de desaparecimento completo. Os 10 reis dos 10 chifres desse animal parece que estão governando meio que juntos. Portanto, nós vamos ter aí muitos reinos que governam e que brigam entre si por poder, cada um com o seu território. Mas um deles vai se levantar, ele vai usurpar 3 outros territórios, 3 outros reinos. Lembram-se que ele era falante? Pois bem, quem é este pequeno chifre? Quem é este que vai agir contra os santos? Olha aqui, meu amado, se nós não estamos vivendo um tempo em que este blasfemador, este reino, este rei, esta pessoa vai fazer guerra contra os santos. Primeira característica é uma característica de blasfêmia. Segunda característica é uma característica de perseguição do povo de Deus. Terceira característica, as festas, o calendário de festas, de adoração, de louvor ao Senhor serão suprimidos. Portanto, os dias santos do povo de Israel serão suprimidos, desaparecerão. E uma nova moralidade vai aparecer, subjugando o povo de Deus. Portanto, o que era moral, o que era ético, o que era regra e mandamento vai ser subvertido. Haverão
tempos, e nós já estamos vivendo tempos assim, em que a gente não acredita mais no que está acontecendo e não acredita mais nas coisas absurdas que as pessoas defendem, fazem e forçam outras pessoas a fazer. Ser certo, hoje em dia, é um problema sério. Fazer as coisas certas está errado para o mundo. Então nós temos uma moral decaída, uma moral degradada, né? Então isto é um tempo em que nós já estamos vivendo. E isto é característica deste pequeno chifre, do governo deste pequeno chifre, tá? Que é um chifre blasfemador e um chifre de perseguição. Os santos serão entregues nas mãos deste pequeno chifre. Eles são entregues, mas não podemos esquecer que existe um Deus superior maior no controle de tudo isso. Existe aqui um tempo para isso, há uma limitação. E o profeta diz que vai passar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo para agir. E quando ele agir, o tribunal vai tirar o domínio deste pequeno chifre, né? E vai, portanto, punir esse pequeno chifre. Então, assim que os santos do Altíssimo passem pela tribulação, assim que eles passem o que tem que ser passado, eles vão triunfar. O reino, o domínio e a majestade serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então significa dizer o seguinte, que eu posso agora relembrar o sonho de Nabucodonosor e posso fazer uma correlação com os reinos. De que jeito isso acontece? Existia no sonho uma cabeça de ouro, que era a Babilônia, e que aqui, na visão do profeta, é o leão com asa de águia. O peito e os braços da estátua, no sonho, era o reino medo-persa. Né? E aqui está representado pelo urso e as 3 costelas. Depois vem o reino da Grécia, que é o ventre e um pedaço das pernas, que são as 4 cabeças do leopardo com 4 cabeças e 2 pares de asas. Por último, então, nós vamos ter as pernas, final das pernas, né, que é de ferro, significando este animal grotesco, que é um animal com 10 chifres, enfim. Então aqui nós temos o sonho de Nabucodonosor, da estátua, e a visão de Daniel. Lembrem-se que ao final, no sonho de Nabucodonosor, virá uma pedra que vai destruir tudo isso. E esta pedra é o reino do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.